Marina acordou naquele sábado de manhã sem saber que aquele seria o último dia de sua vida normal. Sua mãe, Dona Amélia, estava internada no hospital há 3 semanas. Câncer. Os médicos já tinham dito que era questão de dias. Marina organizou sua mesa de trabalho na contabilidade, pediu licença médica e dirigiu-se para o hospital. Sua mãe estava acordada, debilitada, mas acordada. Marina sentou na cama, segurou a mão daquela mulher que a criou durante 52 anos e sussurrou: "Estou aqui, mamãe." Dona Amélia fechou os olhos. E naquela mesma noite ela partiu. O funeral foi simples. Marina tinha apenas um irmão, Paulo, que vivia em São Paulo e havia saído correndo assim que recebeu a notícia. Sua avó havia falecido anos antes. Seu pai também. Marina era sozinha neste mundo, basicamente. Ela e Paulo. 2 filhos de Dona Amélia que viveram a vida inteira em paz, sem saber que aquela paz era construída sobre a maior mentira de suas vidas. Uma semana após o funeral, Marina foi ao apartamento de sua mãe para organizar os documentos. Dona Amélia havia deixado tudo muito organizado. Fichas de banco, contas de luz, documentos de propriedade, tudo no lugar. Marina abriu a escrivaninha, e ali, em um envelope antigo amarelado, com caligrafia delicada escrita em tinta azul: "Para Marina abrir apenas após minha morte. Com amor, mamãe." Marina sentou-se no chão. Suas mãos tremiam enquanto abria o envelope. Dentro havia uma carta, longa, manuscrita. E conforme lia as primeiras linhas, Marina sentiu o chão desabar sob seus pés. "Minha filha querida, você é a mulher mais corajosa que conheço, mas nunca soube a verdade sobre sua origem. Eu deveria ter contado há anos, mas a mãe é uma criatura de medo, e eu tinha medo de perdê-la. Agora que parto, a verdade precisa ser dita. Você não é minha filha biológica. Você foi roubada. Sim, roubada de uma maternidade em 1978. E eu participei do roubo." Marina leu aquele parágrafo 3 vezes. Sua visão ficou turva. Seu coração acelerou. Roubada? Ela havia sido roubada? Aquela mulher que a criou, que a amou, que lhe deu tudo, havia cometido um crime contra ela? Marina continuou lendo. A carta explicava que havia um homem chamado Henrique, um homem que Dona Amélia amava profundamente. Henrique era casado, muito casado. Tinha filhos, tinha propriedades, tinha uma vida estruturada. Mas havia traído sua esposa com Dona Amélia. E quando Dona Amélia engravidou, Henrique a descartou. Voltou para sua esposa. Fingiu que nada havia acontecido. E Dona Amélia ficou desesperada, grávida, sozinha, sem dinheiro, sem amparo. Naquele momento, quando Dona Amélia tinha 7 meses de gravidez, Henrique desapareceu completamente de sua vida. E então Dona Amélia teve uma queda. Perdeu o bebê. Uma perda tão traumática que a deixou em depressão profunda. Queria morrer. Queria desistir de tudo. Foi quando uma amiga enfermeira ofereceu uma solução terrível. Havia uma criança recém-nascida em uma maternidade privada. Os pais eram uma mulher muito jovem e um homem que havia desaparecido. A mãe estava em depressão severa. Queria dar a criança para adoção, mas os papéis estavam complicados. A enfermeira sussurrou para Dona Amélia: "Você perdeu um bebê. Esta criança não tem ninguém. Por que não a toma como sua?" Dona Amélia, em seu desespero, em sua dor de mãe que não conseguiu dar à luz, aceitou aquela proposta insana. A enfermeira tirou aquela criança da maternidade, registrou como filha de Dona Amélia. Falsificou os documentos. E Dona Amélia, aquela mulher quebrada que havia perdido tudo, finalmente teve um bebê para amar. Aquela criança era Marina. Dona Amélia havia feito aquilo. Havia roubado uma criança. Havia falsificado documentos. Havia criado Marina como sua filha. E havia vivido 52 anos com aquela culpa, guardando o segredo religiosamente. Até agora. Marina chorava lendo aquela confissão. Parte dela estava furiosa. Parte dela compreendia o desespero de uma mulher abandonada. Mas uma terceira parte, uma parte muito pequena, ainda amava aquela mãe que a havia criado. Porque, independentemente de como havia começado, aquele amor havia sido real. A carta continuava. Dona Amélia havia descoberto,
Anos depois, quem era a verdadeira mãe de Marina? Uma mulher chamada Stella. Stella havia se recuperado da depressão. Havia continuado sua vida. Havia se casado. Havia tido outros filhos. Havia procurado por sua filha desaparecida. Mas os rastros se perderam. A polícia nunca encontrou nada. Stella havia desistido. Passou a vida acreditando que sua filha havia morrido. A carta terminava com um pedido. Dona Amélia pedia a Marina que encontrasse Stella, que contasse a verdade, que oferecesse a possibilidade de se conhecerem e que, se possível, pedisse perdão em nome de Dona Amélia. Marina ficou semanas paralisada. Ela não sabia se era Marina. Ela não sabia quem era. Tudo aquilo que acreditava era uma mentira. Sua vida estava construída sobre roubo e falsificação. E ainda assim, havia amor genuíno no centro daquela mentira. Um mês depois, Marina começou a investigar. Foi ao cartório, onde havia sido registrada. Pediu para ver sua certidão original. O cartorário hesitou. Disse que precisava de uma ordem judicial. Marina contratou um advogado, e o advogado foi atrás dos documentos. O que ele encontrou foi surpreendente. A primeira certidão de Marina tinha anotações estranhas. Havia marcas de rasura. A letra do cartorário tinha mudado entre as linhas, e havia um documento paralelo. Um documento de desaparecimento de criança datado de 1978. Uma criança chamada Marcela, filha de Stella Silva, desaparecida da maternidade Santa Maria, 3 dias após o nascimento. Marina percebeu então. Sua mãe havia cometido um roubo, mas havia também um homem envolvido. Alguém que havia facilitado aquele roubo. Alguém com poder dentro da maternidade. Marina contratou um investigador particular. E dentro de 2 semanas, ele trouxe informações que fariam tudo ficar ainda mais complicado. O homem que havia facilitado o roubo da criança na maternidade não era apenas um funcionário. Era o diretor da maternidade. E o diretor da maternidade era sobrinho do delegado de polícia da cidade. A polícia nunca havia investigado seriamente o desaparecimento, porque havia ordens de cima para baixo para não investigar. Mas havia mais. Muito mais. O investigador havia descoberto que aquele mesmo diretor da maternidade havia cometido um crime ainda pior. Durante os anos 1970 e 1980, ele havia comercializado crianças. Havia roubado bebês de mães pobres, adolescentes, mulheres em situação de vulnerabilidade. E havia vendido essas crianças para casais ricos que queriam filhos e não conseguiam através dos canais legais. Dezenas de crianças, dezenas de roubos, dezenas de famílias destruídas. E tudo estava documentado em um arquivo que o investigador havia descoberto em um depósito abandonado. Um arquivo que deveria ter sido destruído há 40 anos. Marina levou as informações à polícia. E, finalmente, após 45 anos, o caso foi reaberto. O diretor da maternidade ainda vivia. Agora um homem muito velho, aposentado, vivendo tranquilamente em uma chácara no interior. Ele foi preso. Confessou sob pressão. Confirmou tudo. Dezenas de crianças roubadas. Dezenas de vidas alteradas. Mas Marina tinha uma missão pessoal. Ela queria encontrar Stella, sua mãe biológica. Stella tinha agora 73 anos. Marina a encontrou vivendo em uma pequena casa no Rio de Janeiro. Simplesmente bater na porta foi a coisa mais difícil que Marina jamais fez. Stella abriu a porta. Uma mulher idosa, com cabelos brancos, com olhos que ainda guardavam dor de uma perda que nunca havia cicatrizado completamente. Marina respirou fundo e disse: "Meu nome é Marina, mas meu nome de nascimento era Marcela, e eu sou sua filha." Stella desabou. 45 anos de luto instantaneamente transformados em alegria. Mãe e filha se abraçaram na porta daquela casa pequena, ambas chorando. Ambas sentindo que finalmente algo que estava quebrado dentro delas havia sido reparado. Mas a história ainda não havia terminado. Porque quando Stella contou para seus outros filhos que tinha uma meia-irmã desaparecida que havia sido encontrada, aqueles filhos queriam conhecer Marina também. E queriam saber mais sobre aquele roubo. E queriam ajudar a contar a história. Marina percebeu que sua história não era única. Havia outras crianças, outros roubos, outras mães que nunca encontraram seus filhos. E ela decidiu fazer algo extraordinário. Marina deixou seu trabalho como contadora
e começou a pesquisar todos os casos de desaparecimento de crianças naquela maternidade. Usando documentos do arquivo que o investigador havia encontrado, Marina conseguiu rastrear 43 crianças roubadas. 43 crianças que agora eram adultos vivendo vidas que não eram suas. 43 histórias de famílias destruídas e reconstruídas. E Marina passou 2 anos ajudando aquelas pessoas a se reencontrarem, ajudando mães a abraçarem filhos que acreditavam estar mortos, ajudando filhos a compreender que suas vidas tinham começado com um crime. Mas havia uma última reviravolta. Quando Marina investigava um dos casos, descobriu algo que a deixou sem fôlego. Uma das crianças roubadas havia sido seu irmão Paulo, aquele irmão de São Paulo que viveu a vida inteira sem saber que sua verdadeira mãe vivia em Minas Gerais. Que Paulo não era filho biológico de Dona Amélia, que era outro roubo, outro crime, outra vida alterada. Marina encontrou Paulo e contou a verdade. Paulo ficou meses em choque, mas eventualmente procurou por sua verdadeira mãe e encontrou uma mulher idosa que havia passado toda a sua vida procurando por seu filho. Uma mulher que recebeu Paulo com braços e coração abertos. No final daquilo tudo, Marina compreendeu algo profundo. Sim, ela havia sido roubada. Sim, Dona Amélia havia cometido um crime. Mas aquele crime havia vindo de um lugar de desespero, de abandono, de amor desesperado por um homem que não a quis. E a forma como Dona Amélia havia amado Marina, de forma incondicional durante 52 anos, havia sido real. Completamente real. Marina ainda visitava Stella. Stella agora chamava Marina de filha. Mas Marina nunca deixou de chamar Dona Amélia de mãe em seu coração. Porque a maternidade, Marina aprendeu, tinha muito pouco a ver com quem te deu à luz. Tinha tudo a ver com quem escolhia estar ao seu lado nos momentos de escuridão. E hoje, Marina usa sua história, e a história de 43 outras crianças para fazer algo maior. Ela trabalha com organizações de proteção à criança. Ela palestra sobre adoção segura e legal. E ela guardou toda a documentação dos crimes daquele diretor de maternidade para garantir que outros crimes assim nunca mais acontecessem. Os cartórios guardaram aquela verdade por 45 anos, mas Marina conseguiu desenterrá-la e transformou um crime em uma missão de vida. Porque às vezes os maiores segredos contêm as maiores lições, e as maiores feridas podem se tornar as maiores forças. E você, conhece alguma história assim? Deixe seu comentário. Siga o canal para mais histórias emocionantes.